Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, muito obrigado por esta oportunidade rica mais uma vez que o Senhor nos concede de estarmos em Sua presença. Toma o nosso coração, Senhor, perdoa-nos conforme as nossas necessidades e fraquezas, pensamentos ruins, maus, negativos. Perdoa-nos por isso, Pai. Nos ajude a livrar disso, a cada dia, a cada momento. Que o Senhor vem nos posicionando como filhos e filhas do Senhor. Queremos que elimine todo o mal, Pai. O Senhor é a fonte positiva da vida eterna. No Senhor tem gozo, tem alegria, tem paz. Se sofremos algo contrário, estamos em falta então, Pai. Que nesta noite o Senhor venha nos ajudar, venha preencher, libertar-nos de nós mesmos e encher-nos com a Tua presença, com Teu Espírito Santo. Limpe os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Dá sensibilidade para ouvirmos a Tua voz. Que o nosso coração esteja adubado com a fé, para que esta semente da vida eterna, que é a Sua palavra, ao cair em nosso coração, ela possa crescer, como disse Pedro, na graça e conhecimento do Senhor. Reveste a cada um de nós, Pai, que o poder da Sua palavra, ao ser falada e ouvida em nossos corações, ponha por terra todo o espírito de Satanás, todo o espírito que incomoda a cada físico, a cada corpo, seja enfermidade, seja cansaço físico ou mental. O Senhor disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então queremos ir até Ti neste momento, Pai, e tomar da Sua palavra. Fale conosco, nos dê graça e inspiração, pois nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler então Apocalipse, capítulo 3, um versículo, e capítulo 4, também um versículo.
capítulo 3, versículo 1, e no capítulo 4, versículo 5. E ao anjo que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Capítulo 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar. Deixaremos como título: ele tinha 7 variedades de espírito. Conforme lemos as Escrituras, né? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono, então vemos aí que Deus tem, né? Ou teve, ou tinha 7 Espíritos. Podemos falar no verbo passado que o Senhor teve, que Ele tinha, né? Ele não terá, porque esses 7 Espíritos já foram manifestos ou manifestados conforme Deus enviou a sua palavra. Então, quando nós lemos Apocalipse 5, no versículo 6, né? João também escreveu: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Amém? Então, Deus enviou estes 7 Espíritos. Estamos vivendo na hora da mensagem do 7º Espírito. Mas o 7º Espírito é o mensageiro? É a noiva? Sim. Mas com uma condição: quando o profeta traz a verdadeira palavra revelada de Deus, então ele foi esse 7º olho, a visão de Deus. Por que o mundo não pode obter uma visão correta e clara? É porque não podem tomar os olhos ou o olho de Deus, né? Deus teve um olho em cada época. O Senhor Jesus disse que o olho é a candeia do corpo. A candeia é a luz. Se o olho é cego, não tem luz, todo o corpo está em trevas. Então, olhamos isso, aplicamos ao natural. O natural simplesmente mostra para nós que isto é uma verdade. Você vê uma pessoa com deficiência visual sai tateando, né? Então você sabe que ela não vê a luz do sol, ela anda em constante perigo, ainda que tateando por aqui e por ali, então ela não tem luz, porque ela não vê a luz. Então as pessoas espiritualmente falando, não têm luz porque eles não veem a luz, são cegados. Mas se obtivessem os olhos de Deus, então eles
teria uma visão espiritual. Por isso muitos estão tateando por aqui, por ali, de uma igreja a outra igreja, tateando no mundo, não tem luz. Quando você alcança a luz de Deus, o seu coração descansa. Então, Deus tem o seu programa, Ele tem os seus 7 olhos, que são 7 espíritos enviados a toda a igreja, desde Paulo até os nossos dias, encerrando por aqui, Deus tornará a trabalhar com os judeus. Então, tomando o 7º olho de Deus, que é o 7º anjo, que é Apocalipse 4, é Lucas 17:30, Hebreus 4:12, tudo isto é a manifestação da palavra de Deus para a hora que nós estamos vivendo. Então, sem tomar o 7º anjo, o Elias prometido, que o Senhor Jesus disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Sem esta visão, sem o Espírito que estava nesse mensageiro, o Espírito que estava nele é o Espírito Santo, é Deus Todo-Poderoso, e isso traz a cada um de nós a luz, porque quando Jesus, que é a palavra manifestada, disse: eu sou a luz do mundo. Então precisamos crer nele verdadeiramente. Amém? Vou ler hoje a mensagem Hebreus, capítulo 7, segunda parte, parágrafo 89 até o 103. Desejo ler, se Deus me der graça para isto. Então vamos ler e logo nós vamos estar envolvidos pela a leitura da mensagem, que muito nos ajudará e tem nos ajudado, e é o único ponto de apoio que encontramos para ter Deus e para ter o Espírito Santo. Então temos que ter a fidelidade de aplicar em nossos corações, transmiti-la conforme Deus ordenou que fosse transmitido, de uma maneira singela, simples, real e fiel, porque a fidelidade da palavra de Deus traz o Espírito Santo em nossos corações, e nós somos conscientes, sem Espírito Santo não tem salvação. Tem, né? Ou não tem? Não tem arrebatamento, não tem vida eterna, porque Ele é a vida eterna. Sem Ele, vamos ter que aguardar uma graça diante do trono branco. Seremos julgados pelas obras. Mas tendo Ele aqui hoje em seu coração, Pedro disse que o julgamento começa pela casa de Deus. Então a palavra é pronunciada, ela julga você. Então você toma Deus e joga todo aquele juízo em Cristo, que já morreu por nós, e vai renunciando a sua vida, e a sua vida vai se tornando cheia do Espírito Santo, até o momento em que não é mais você, é o Espírito Santo. Aí Deus nos reconhece como filhos e filhas. Aí Ele trabalha em nós, porque então nós temos obediência e sabemos comportar como filhos e filhas de Deus. Aleluia. Parágrafo 89. Hebreus capítulo 7, segunda parte. Deus toma homens e os faz diferentes. Não homens tomando Deus e se tornando diferentes. Deus toma o homem e o faz diferente. Não é você que faz o que você deseja, o que você pensa, é o que Deus faz. Aí está você. Essa é
a história. Amém? Então, isso não precisa muito comentário. Você olha o cotidiano e nós temos que ver se nós não estamos apenas tentando ser diferente porque temos tomado Deus. Se estamos tentando ser diferentes porque falamos que servimos a Deus, algo está errado. Porque a hora que nós nos entregarmos na mão de Deus, completamente Ele nos fará diferente. É Ele que fará. Então, irmão Branham expressou, não é o que nós desejamos, não é o que nós pensamos, mas é o que Deus faz. Então, esta é a diferença. Aleluia. Agora, este grande Melquisedeque, que história sobre ele aqui, nós queremos ler um pouquinho este tipo. Nós tivemos que pensar, que passar por isso tão depressa. Nós vamos começar aqui atrás, em uma certa parte da Escritura, e nós vamos começar perto do versículo 15. E muito mais manifesto que ali, ainda se há semelhança de Melquisedeque levantar outro sacerdócio. Glória a Deus. Aqui essa leitura sobre Melquisedeque é porque na mensagem de Hebreus o profeta falou muito sobre esse sacerdócio. Então ele está falando aqui desse sacerdote Melquisedeque, que era rei de Salém. Então ele está fazendo menção. O assunto tomará outra dimensão nos próximos parágrafos. Agora, Melquisedeque era um sacerdote. Aqui está o que ele era. Nós encontramos que Deus, no início, era uma grande fonte de espírito. Está correto? Amém? Ele não tinha lugar de nascimento. Ele não tinha lugar para morrer. Ele não tinha começo de dias. Ele não tinha fim de anos. Ele era simplesmente tão eterno quanto a eternidade é eterna. Ele nunca nasceu. Ele nunca morreu. Então está falando de quem? Daquele homem, aquele corpo, Melquisedeque. Provavelmente, dentro dos grandes estudiosos, aquele é um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele se apresentou ali como um sacerdote. Mas o profeta mostrou nada mais, nada menos do que Deus eterno. Porque ele não nasceu, ele não morreu, não teve princípio de dias e nem fim de vida. Então, ele era simplesmente Deus. Amém? E ali dentro, nós encontramos que ele tinha 7 variedades de espírito. Está correto? A Bíblia diz em Apocalipse que os 7 espíritos perante o trono de Deus. Está correto? Amém? Os 7 múltiplos, 7 espíritos, nós encontramos que há 7 cores, as 7 eras da igreja ali. Isto simplesmente corre. 7 é completo, e Deus era completo, e 7 espíritos, e aqueles espíritos eram perfeitos. Amém? Então, voltando à Escritura, conforme nós falamos ontem, nos dias de Noé, Deus simbolizou aquelas 7 cores, 7 raios de luz,
formando as suas cores, mostrando que isso já estava em Deus. Como lemos aqui no parágrafo 92, o profeta disse que Deus tinha 7 variedades de espíritos, ou de espírito, né? Que são 7 homens, né? Cada homem tem um espírito, 7 espíritos, mas cada um destes homens, em sua era, quem falava através deles era o Espírito Santo, né? Então podemos lembrar sobre a alma. O que é a alma? É a natureza do Espírito. Então a natureza do Espírito destes homens era o Espírito Santo. A natureza da igreja, de cada um destes mensageiros, é o Espírito Santo. Porque o que o Espírito Santo manifestou em cada mensageiro, ele manifesta em cada igreja em sua era, né? Por isso foram 7 espíritos, estes 7 espíritos, 7 homens, 7 eras da igreja. Ela forma a noiva do Senhor Jesus. Então podemos olhar no arco-íris, uma testemunha que isso já estava em Deus. Temos outra testemunha, que é José. Quando nasceu, Jacó fez uma túnica de 7 cores. E assim Deus vem trabalhando. Sabendo mais sobre 7 espíritos, Zacarias, capítulo 4, uma pedra única com 7 olhos. Agora essa pedra única está falando do Senhor Jesus. Então, se nós olhamos para Zacarias e olhamos dentro do que o profeta disse aqui neste parágrafo, que Deus tinha essa variedade, então já estava mostrando aquela pedra com 7 olhos. Aquela pedra que os construtores rejeitaram, foi posta por pedra de esquina. É justamente esta pedra que tem 7 olhos. 7 olhos, Apocalipse 5, versículo 6, que são os 7 Espíritos de Deus. Mas e aquela pedra? É o Espírito de Deus, agora encarnada, feita homem, pedra de tropeço para os incrédulos, mas para todo aquele que crê, é a rocha da nossa salvação. Amém? Então tudo 7. Deus completando agora. Porque, disse o profeta, aqueles espíritos eram perfeitos. Ou seja, aqueles espíritos, aqueles 7 anjos, aqueles 7 candelabros, né, falando tudo da mesma coisa, eram perfeitos. O primeiro, falando das cores, o primeiro era da cor vermelha, amor perfeito, redenção. E como se nós tivéssemos tempo para dar aquelas cores e mostrar que cada uma daquelas cores representa a pureza de Deus. Amém? Aquelas cores, as 7 cores naturais, aquelas cores representam a pureza de Deus. Aquelas cores representam os motivos de Deus, a atitude de Deus. Aquelas cores, elas representam 7 eras da igreja, 7 estrelas, 7 anjos, através de toda a Escritura, 7 ministros, 7 mensageiros, 7 mensagens. Tudo no 7. 7 dias, 6 dias, e o 7º é o sabático, perfeito, completo,
Oh, é lindo se nós simplesmente tivéssemos tempo para cavar dentro disso e trazer isto fora, estas coisas. Amém? Glória a Deus. Ontem nós estávamos falando, Vamos repetir. O mundo religioso não pode entender o plano da redenção, porque o plano de redenção está todo no Cordeiro. Mas nós conhecemos o Cordeiro, ele é Jesus Cristo. Aqueles que fazem dele a segunda pessoa não conhecem, não conhecem. Conhecem em parte por ler a Bíblia, mas isso está escondido de seus olhos. Não pode conhecer verdadeiramente. Mas depois chegamos naqueles que dizem que creem no Senhor Jesus, porque creem que Deus prometeu o sétimo anjo, e eles creem na mensagem do sétimo anjo. E não podem ainda entender o plano da redenção. Porque o plano da redenção envolve os 7 mensageiros. Por isso a mensagem trará fé de rápido. Se nós não crermos nesses mensageiros, porque eles são os 7 anjos mencionado em Apocalipse, capítulo 1, verso 4, quando o anjo disse para João escrever aos 7 anjos, no versículo 4, João está trazendo a saudação que ele disse assim: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que há de vir. Então, graça e paz seja convosco, daquele que era, que é e que há de vir. Quem é este? Pode me dizer, irmãos? Este é o Senhor Jesus. E agora, ele fez uma vírgula ali, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, estes 7 espíritos, que é para 7 eras, então as pessoas não terão graça e paz simplesmente da parte de Deus, se tomar Deus à parte, porque leia bem, graça e paz da parte daquele que era, que é e que é de vir, o Senhor Jesus. Mas se rejeitar os 7 espíritos, não será completo. Por quê? E dá dos 7 espíritos graça e paz, do que era, que é e que há de vir dos 7 espíritos. Amém? Então, quando chegamos ainda em Apocalipse, quando é endereçado as cartas, esses 7 espíritos, que são 7 anjos, ao anjo que está na igreja de Éfeso, escreve, ao anjo que está na igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então cada um desses trouxe o dom de Deus para a era que eles viveram, e a mensagem para aquela era, onde o povo obtinham a graça e a paz da parte de Deus e do Espírito enviado àquela era. E nós tomamos uma soma hoje dos 7 espíritos para nós. Nunca conheceríamos isto sobre os 7 espíritos se Deus não revelasse a sua palavra. E conforme disse o profeta, a palavra de Deus vem aos profetas. Por isso, nesta 7ª era, tinha que ser uma mensagem profética, porque Deus trabalhou em 6 eras. Esta era está proporcionando para nós um descanso na alma, porque tudo que é Deus, que estava em segredo, mistério,
o mistério de Deus seria revelado na voz do sétimo anjo. Então isso deve trazer para nós um descanso, e foi um segredo até que chegou o sétimo anjo saber que havia outros 6 anjos para trás. O mundo nunca soube isto. Isso só veio à tona, Deus trouxe isso à tona só na voz do sétimo anjo. E isso era para trazer fé rápido à igreja, a essa graça e paz perfeita de Deus para o nosso coração. Então nós olhamos Apocalipse 5, quando é um livro fechado, selado, que ninguém podia olhar para ele, ninguém era digno nem de o ler, ele estava na mão do Pai, logo ele é manifesto em carne, manifesta a vida, traz o descanso. Agora chega 6 eras, Deus trabalhando, na 7ª era ele revela todas estas coisas, para que nós possamos ficar tranquilos, bem amparados, cheios do Espírito de Deus, como Deus se derramou nas 7 eras da igreja. Glória a Deus. Então o plano de redenção começou por quem? Pelo próprio Senhor Jesus. Tome a cor vermelha. Nós vamos tomar a primeira cor, é a vermelha. O que é o vermelho? O vermelho é um sinal de perigo. Vermelho é um sinal de redenção. Amém? O profeta está mostrando os dois lados. Sempre temos que ver as coisas pelos dois ângulos. Tanto o vermelho, ele é perigo. O mundo convive com isso, né? Você tem um semáforo. Quando você chega, dá o vermelho, você tem que parar, senão é perigoso você avançar. O vermelho é o sinal de redenção. Então, no sangue do Senhor nós temos a redenção. Mas no sangue, o vermelho, também veio o pecado. Pelo que veio o pecado lá no princípio, ele ainda é o mesmo pecado que hoje o mundo não tem conhecimento disso, vive seus casamentos e divórcios na mesma maneira, na mesma intensidade que foi lá no Éden, com astúcias, descoberta de prazeres. Mas Deus ainda é Deus e tem redenção para os que podem arrepender. E você olha para o vermelho, através do vermelho. Que cor é? Branco, correto? Assim, quando o sangue vermelho foi derramado para cobrir o pecado vermelho, Deus, olhando através do sangue vermelho, ele olha para o pecado vermelho, ele se torna branco. O crente não pode pecar, certamente não. A semente de Deus, as bênçãos de Deus permanecem sobre ele. Deus não pode ver nada além do sangue do seu próprio Filho. Não importa o que está em sua igreja, o que é, Deus não vê, porque Jesus está fazendo intercessões constantemente. O sumo sacerdote, nenhuma maneira para ele pecar, quando tal sacrifício está posto ali por ele, daquela maneira, certamente não. E agora, se você disser, bem, aquilo me dá uma boa chance, então aquilo mostra que você não está certo. Você apreciará aquilo,
você o amará, se você é um verdadeiro cristão. De tal maneira que o pecado te assombraria até o ponto em que você não pudesse cometê-lo, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode pecar. Amém? Então, se ele está ali fazendo intercessões, é o nosso sacrifício, fazendo intercessões por nós, então agora eu tenho uma boa chance de pecar. Ele está intercedendo, então eu vou pecar porque ele está intercedendo por mim. Então o profeta disse, então aquilo mostra que você não está certo. Quando você reconhece isso, a sua atitude sempre será de estar mais na presença dele e ser mais santa, porque ele está dentro de você. A semente, a palavra, e ela não pode pecar. Por isso, sendo Jesus a palavra, ele venceu todo o mal com a palavra. Está escrito, está escrito. Então, quando nós olhamos para o pecado, vamos lembrar, está escrito, né? Eu desejo que as nossas mentes se despertem, porque para nós crentes, talvez pensamos, irmão, eu não vou no shopping, não vou na praça, não tenho contato com o mundo, não estou em pecado. Hoje temos um perigo muito grande. Tínhamos a televisão, que ainda tem os seus programas, as suas novelas cheias de prostituições, cheias de pecado. Quando nós depararmos diante disso, nós precisamos lembrar da primeira carta de João: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Agora temos um computador que oferece mais um pouquinho além da novela, e aquilo tira tanto a nossa atenção, tira tanto o nosso tempo para com Deus. Não ameis o mundo. Vamos ler, a coisa vai ser mais forte um pouquinho. Deus tem nos libertado, está nos chamando, ainda quando não damos conta. Então, se eu não dou conta daquilo, eu tenho que lutar contra esses espíritos. Eu não posso ficar aceitando estes demônios. Está passando diante de mim. Posso sofrer uma queda, uma tentação? Posso. Mas por outro lado, se não é uma queda e não é uma tentação, então é voluntário. É pelo meu desejo, é pelo que eu quero. Então, se é pelo que eu quero e é pelo meu desejo, então não é o Espírito de Deus em mim. Isso é muito sério, irmãos, para a vida de cada cristão. É porque ele morreu por nós. Então Paulo disse assim em Romanos 5:9: logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo pecado, seremos por ele salvos da ira. Então, sendo justificados. O irmão Branco diz que quando Deus nos acha justificado, ele te acha sem culpa, sem pecado, né? E quando é que ele vê isso em nós? Ele olha através do seu sangue. Nós nascemos do pecado, que foi sangue, e ele nos vê branco. Então ele olha do vermelho para o vermelho. Efésios 1:7, Paulo diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E Colossenses 1:14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de nossos pecados. Então agora com seu sangue ele intercede por nós e ele está nos guardando. 96. Agora você fará errado, mas você não o fará voluntariamente.
Vê? Você está numa armadilha. E você está preso em alguma coisa. Ou algo que você faz, não tenciona fazer. Isto não é pecado ainda. Amém? Então, quando isso acontece, algo que você não tenciona fazer, não premeditou aquilo, não pensou naquilo, o diabo sempre fará uma armadilha, sempre vai tentar nos deixar presos. Então, se você cai em uma destas coisas do diabo, tentações ou armadilhas, você não está em pecado ainda. Você se arrependerá no minuto em que você vir que está errado. Você voltará rapidamente e dirá: eu não tencionava, não vi aquilo. Você dirá através de toda a sua vida: um homem não quer ser. Essa razão pela qual somos tão estúpidos e assim em escuridão, aqui embaixo na terra, que há uma expiação de sangue por nós o tempo todo, para nos manter cobertos, porque o primeiro erro que encontramos, agora ali está uma ideia legalista. Você sabe de uma coisa? Aquela mulher era santificada, mas bendito seja Deus, ela errou. Eu sei que ela é apóstata, e isso está errado. Ela não é apóstata, ela cometeu um erro. Se ela o fez voluntariamente, então, para começar, ela não estava certa. O que o legalista, o irmão legalista, falamos ontem, vai pensar? O irmão cometeu um erro, aquela mulher que não cometeu um erro, mas bendito seja Deus que o irmão errou. Glória a Deus que o irmão errou. Eu sei que ela é apóstata, eu sei que o irmão é apóstata. O irmão não é apóstata. Apostasia é cair da fé, você cometeu um erro. Não é apóstata, ela cometeu um erro. Agora, se a pessoa cometeu aquele erro porque quis, ela fez voluntariamente. Se é voluntariamente, mostra que aquela pessoa não está certa. Então, quando somos ensinados por Deus, todas as coisas, os requisitos, e agora nós passamos além daquilo, não é, porventura, voluntário? Porque ouvimos de Deus. Então temos que lembrar a Escritura: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então estamos sempre no mesmo erro, sempre no mesmo pecado, fazendo aquilo voluntariamente, porque Deus disse para nós não fazermos. Coração duro, não cede, não muda. Muitas vezes é só uma vida forjada, tentando mostrar para as pessoas que somos cristãos. Então isso nos faz personificadores da palavra de Deus. E Deus não tem personificadores, Deus tem filhos e filhas. E quando somos filhos e filhas, somos genuínos. Não estamos personificando ou fazendo de conta que somos filhos. Então nós tomamos Deus em sua palavra. Quando nós tomamos Deus em sua palavra, nós estamos tendo comunhão com Deus.
Comungar com Deus é falar com Deus e ouvir Deus. Irmão, mas eu oro, eu falo com Deus, eu não ouço Deus falar comigo. E a hora que você está no culto, você ouve a mensagem, a palavra, Deus está falando com você? Até quando vamos ficar no legalismo, condenando as pessoas, tendo razão com a palavra, sendo que nós mesmos não mudamos, então nós estamos naquela condição? Por que é que o profeta de Deus pregou aquela mensagem e não sabeis? Ele contou a história daquela irmã que saía, ia para a praia, punha seu short, seu biquíni, tal como as outras, mas depois, quando ela vinha de lá e ela ia para a igreja, então ela começava a falar mal daquelas pessoas que estavam portando daquele jeito, e ela estava na mesma condição. Então aí vem o título: e não sabeis. Por isso, quando falamos, temos que saber do que estamos falando, o porquê do que estamos falando e para quê. Porque senão vamos ser encontrados falando coisas erradas, e nós somos aquilo que nós estamos falando e não estamos sabendo também. Então Deus tem nos dado essa oportunidade de não sermos legalistas. E muitas vezes a legalidade é porque usamos a palavra de Deus e fazemos juízo em cima das pessoas. E o Senhor Jesus disse: eu quero que aprendeis, misericórdia quero e não sacrifício. Muitas vezes olhamos as pessoas, são denominacionais, lá diz que é crente, e talvez nós dizemos que somos crente também e fazemos errados. Não tomamos Deus em sua palavra, não estamos cumprindo, estamos avançando voluntariamente. Se temos ouvido a voz de Deus dizendo não faça isso, e nós vamos e fazemos, não ameis o mundo. É só sairmos da igreja, de um culto abençoado, primeira coisa é chegar em casa e ter que ver um programa, televisão. Temos que ver um programa de internet. Talvez seria muito melhor, seríamos mais abençoados com certeza, se reguardássemos em intimidade com Deus, degustando aquilo que Deus falou em nosso coração. Aleluia. Ela não tensionava fazer isso. Se ela se dirige perante a Santa Igreja de Deus e confessa isso e diz: eu estou errado e vocês me perdoem, você tem o dever de fazê-lo. Se você não faz em seu coração, então é você que deveria ter ido ao altar. Verdade. Ali está a santidade real na igreja. Ali está a santidade genuína, não a sua santidade, mas a de Cristo. Eu não tenho nenhuma santidade para apresentar a Ele, mas eu estou confiando em sua graça. Se eu tenho em meu coração, eu não tenho merecido nada que eu pudesse fazer para merecê-la, mas pela graça. Ele me chamou, me convidou a vir, e eu olhei para Ele, e Ele levou o desejo para longe de mim. Eu conheço milhares de erros em cada mês, em cada ano. Seguro, eu cometo, mas quando vejo que estou errado, eu digo: Deus, eu não tencionava fazer aquilo, Tu conheces o meu coração, eu não tencionava fazer aquilo,
eu caí naquela armadilha, eu não tencionava fazer aquilo. Tu me perdoes, Senhor. Ó irmãos, não podemos ser hipócritas. Quando chegamos a essa condição, tem que ser essa condição. Eu simplesmente falar isso da boca para fora. Deus conhece o meu coração. Senhor, eu não tencionava fazer aquilo e era a minha intenção. Senhor, eu não desejava fazer aquilo e era o meu desejo. Deus não suporta a mentira também. Isso equivale à nossa sinceridade. Irmãos, isso é individual, a sinceridade, o prazer de servir a Deus, de cumprir a palavra de Deus. Isso nos dá segurança, porque nisso está a minha e a sua salvação. A pregação é rude, é dura, mas você ainda tem o seu direito de escolher, você ainda tem o seu livre-arbítrio, mas você o ama porque você sabe que Ele te amou primeiro. Ele se entregou por nós, então agora é a nossa hora de dedicarmos a Ele. Se eu errei com meu irmão, eu digo: irmão, me perdoe. Eu não tencionava fazer aquilo. Certamente, Deus conhece o meu coração. Oh, ali está o sacrifício de sangue, ali está o poder do Evangelho, aquela santa igreja seguindo adiante, não por causa de algo que você fez, é algo do que você não teve nada a ver. Ali está a expiação. Agora este Melquisedeque, quando ele veio, eu quero lhes contar outra coisa. Você já tomou um pedaço de vidro com 3 anos? Tome você um pedaço de vidro que tenha 3 anos e coloque a maneira que o sol possa acertar. Isso produzirá 7 cores perfeitas. Um pedaço de vidro de 3 anos produzirá um arco-íris. Isso é exatamente certo. Agora, se tivéssemos tempo, entraríamos nisto. Os 3 traz perfeição: Pai, Filho e Espírito Santo. Justificação, santificação, o batismo do Espírito Santo. Aí está você. A perfeição vem pelos 3. Deus acima do homem. Deus no homem chamado Jesus. Deus na igreja. A perfeição. Amém? Que Deus nos ajude em estarmos em perfeição. Você é corpo, espírito, deixa Deus descer no seu coração. Ou Espírito Santo. Deus é perfeito em 3. Se isso acontece comigo e com você, então nós estamos na perfeição, que é Deus, ou a perfeição está em nós. Que Deus nos mantenha dentro de sua palavra, dentro de sua inspiração, com determinação, com garra e fé. Isso deve nos trazer gozo, alegria, porque Deus é gozo e alegria. Vamos orar neste momento. Se tem alguma coisa que te incomoda, lembra que pelo castigo que ele sofreu no Calvário, Isaías disse: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então todo o castigo que nós merecíamos, ou que nós merecemos, foi tudo computado em cima do Senhor Jesus.
É certo que você que agora tensiona, luta para viver o Evangelho, Satanás não te deixará quieto. Quanto mais perto de Deus, maior a luta. Quanto mais perto de Deus, maior a sua bênção. Porque Satanás só pode te tocar se Deus o deixar. E nós sabemos que Ele, então, é o nosso grande Espírito, aquele que foi coluna de fogo, como também foi nuvem, sombra. Aquela coluna desceu, se caminhou dentre o seu povo, Deus conosco. Tirou toda a sombra, toda a sujeira, toda a nódoa, todo o pecado. Ele sofreu, foi castigado para nos trazer a paz. Sofreu, foi massacrada a sua carne, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nos dando a certeza que esse corpo não será preso numa sepultura. Ele me chamará e eu responderei. Agora, para que eu possa viver isso intensamente, Ele se derramou em sua igreja. E Ele está aqui, neste momento. Ele ainda é este auxílio. Ele ainda é o Senhor que te sara. Ele ainda é a nossa redenção. Ó Deus, nós te glorificamos, Pai Santo e querido, por sua graça, sua bondade, o amor com que nos amaste e se entregaste por cada um de nós, como disse a sua palavra em 1 João capítulo 3. Aqui nos encontramos nesta noite, Pai, naquele lugar de adoração, aquele lugar em que o Senhor mesmo proveu a encontrar com o pecador. Venha encontrar comigo, Senhor. Venha encontrar com cada irmão, cada irmã. Você o ama, você quer encontrar com Ele, entre debaixo deste sangue. Lembre-se que este é o lugar onde Deus colocou o seu nome para a verdadeira adoração. É onde você pode encontrar com o Senhor neste momento. É debaixo de Jesus Cristo. Debaixo daquele sangue que foi derramado no Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Você tem cometido algum delito, algum pecado? Você não tensionava fazer aquilo? Você não desejava? Você quer entregar isso a Ele agora? E ouvir aquela doce voz, como Ele disse àquela mulher que estava em espírito de prostituição: vai, não peques mais. Ele ainda é o mesmo. É o mesmo, cheio de graça e misericórdia, que estende este favor não merecido por nós, mas Ele estende a cada um de nós. Aleluia. Fique de pé. Se você deseja uma oração, quer que eu ore por você, vem aqui. Seja reverente, seja firme. Tenha dentro do seu coração o desejo de viver uma vida santa e correta. Quando somos rebeldes, não obedecemos
a voz de Deus, e sabemos que por isso Deus não tem trabalhado a nosso favor. O profeta disse que Deus não pode trabalhar conosco se estamos errados, se precisamos de um conserto. Venha ao altar, derrame sua alma diante de Deus. Se você o deseja, você quer mais dele, viver daqui para frente uma vida mais consagrada, de maior dedicação, de reverência. Aleluia. Fale com o Senhor, é um momento para você adorá-lo. Ele está aqui. Fale com Ele, Ele está pertinho de você. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Derrama a sua unção, Pai, a sua graça. Glória a Deus. Abençoa esta alma aqui na frente, Senhor. Precisa de Ti, da Tua unção. Satanás é um opressor. Ele oprime do nada, sem motivos, sem necessidades. E esse é o trabalho dele. É oprimir, fazer a pessoa sentir deprimida, falando em depressão, é um buraco, é jogado para baixo. Não aceite isso em seu coração. Diga a Satanás, saia. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus. Este corpo foi comprado no Calvário, pelo sangue do Cordeiro, e com autoridade divina agora, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus. Saia com toda a enfermidade, com todo o mal que você tem posto neste corpo, e com toda a sua baixeza, sua opressão. Saia, eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique a Deus e professe a sua libertação e cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua serva, Pai. Tantos problemas que enfrentou na vida, e são tantos que enfrenta. Não está aqui na frente porque tem alguma enfermidade, ela crê que o Senhor é o grande curador e isso tem sustentado ela, Pai. Ela está aqui em favor de sua irmã, em favor de seus filhos, que ela roga intensamente. Senhor Jesus, só o Senhor pode ajudá-la nisso, Pai. Quebrar os corações duros e trazer a sua presença. Repreender demônios que se apossam das pessoas e libertá-las. Juntamente com ela, nós repreendemos e apresentamos o desejo do coração dela, mas também todo o espírito de enfermidade que está sobre ela, diabetes e outras coisas, sai agora em nome do Senhor Jesus. Que ela tenha um corpo vigorado, força
para ainda continuar nesta jornada te amando e te servindo. Derrama a tua graça e tua bênção, Pai. Nós te glorificamos por isso, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, aleluia. Glória a Deus. Se você ainda deseja e quer vir aqui, estamos esperando. Você tem uma oportunidade. Você tem o direito de receber a oração. Você tem o direito à cura divina. Aleluia. Deus te conceda libertação dentro do que você deseja para você, para seu filho, sua filha, para o seu lar, para o seu irmão, para sua mãe, para seu pai, seja para quem for. Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu és maravilhoso. Tu és santo. A santidade lhe convém. Cante de todo o seu coração, levante sua mão ao céu. Sinta essa sublime graça. Essa sublime graça que alguém feliz salvou. Oh, aleluia! Lembra que você foi infeliz servindo ao mundo e seus desejos. Mas agora você tem a luz de Cristo, a luz do Evangelho, gozo, alegria. Alegria de ser achados por Ele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Teu santo nome, Pai. O Senhor que nos amou desde a eternidade. Porque Tu és eterno. Tu pensaste, um dia houve um princípio, aqui nós estamos, Pai. Nascemos, um dia estamos supostos a morrer. Se morrermos, desejamos encontrar com o Senhor naquela terra, além do rio. Se não morrermos, o Senhor nos convocará nos altos céus, juntamente com aqueles que há de ressuscitar com o som da sua voz, a trombeta de Deus. E juntos encontraremos com o Senhor, para estar em nosso lar de delícias, o lar de gozo, onde não há enfermidade, não há velórios, não há sepulturas, não há pecado. Oh Senhor, que lugar maravilhoso, por toda a eternidade em Sua presença, te adorando, te servindo e te amando. Confirma a Tua palavra sobre nós, Pai. Que o amor divino ancore cada coração nesta noite. E que o Senhor cele com Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Abraço um ao outro. Próximo final de semana não haverá culto. Estaremos indo até São Pedro. Os irmãos que ficarem, orem por nós. Deus abençoe.